Nossas alianças devem estar de acordo com a vontade de Deus. Olá pessoal, eu sou o Vitor Cavalier, seja bem-vindo a essa aula. Hoje nós vamos estudar a lição 7 da Escola Dominical, que é baseada no livro de Josué, e nós vamos falar sobre a aliança com os gibeonitas. Sabe, às vezes nós, principalmente pentecostais, temos uma ideia estigmatizada do que é batalha espiritual. Às vezes, por conta da nossa imaginação fértil, a gente vai muito longe para pensar o que é uma batalha espiritual. Mas na realidade, muitas das batalhas espirituais acontecem no nosso dia a dia. E para sairmos vitoriosos dessas batalhas, devemos estar sempre ligados com Deus, sempre em comunhão com Ele, buscando a vontade dEle e as orientações divinas. É importante a gente entender que nem sempre as nossas relações com outras pessoas, que aparentemente são saudáveis, vão dar certo e são realmente saudáveis. Às vezes elas são prejudiciais, como foi o caso da relação de Israel com os gibeonitas. Hoje o texto áureo será baseado no capítulo 9, esse que nós estudaremos hoje, versículo 15, que diz: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Bem, as vitórias dos filhos de Israel ganharam fama por toda a terra dos cananeus. O que acontece? Naquela região dos descendentes de Canaã, gerou a fama daquelas batalhas, das vitórias de Israel, gerou ira, gerou medo diante dos outros povos. E não foi diferente com os gibeonitas. Os gibeonitas, ao saberem das conquistas de Josué, prontamente se apresentaram a Josué e aos príncipes de Israel como escravos. É importante a gente entender que somente com as instruções do Senhor nós vamos sair vitoriosos das nossas batalhas. O problema é que Josué não buscou as instruções do Senhor ao fazer um acordo com esses homens. E é o que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos falar um pouco sobre a estratégia dos gibeonitas. O texto separado pelo autor da lição é: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e conservados. O que acontece? Eles entenderam que não poderiam prevalecer contra o povo de Deus com um confronto direto. Numa batalha, eles não iriam se garantir. Então, criaram uma estratégia, ou melhor, criaram uma mentira para enganar o povo de Israel, para poder fazer um acordo com eles. E eles finalmente fizeram uma aliança com esse governo que estava sendo estabelecido na terra. E eles sabiam que o governo estava sendo estabelecido por Deus e não havia outra maneira de vencer aquele povo. É importante a gente lembrar também que essas artimanhas mudaram o destino de derrota que esse povo estava sujeito. Aquele povo estava condicionado à derrota e não foi isso que aconteceu. Graças a essa mentira, eles foram livres de tudo isso. Lembrando que essa estratégia era proibida desde o Êxodo. Deus não permitia essa aliança feita com outros povos que eles iam conquistar. É importante a gente dizer também que lá no livro de Deuteronômios vai falar que era permitido uma aliança de paz com povos distantes, mas naquela região dos cananeus, o povo de Josué tinha que destruir, principalmente por causa da questão da idolatria daquele povo. Bem, vamos falar um pouco sobre a mentira. Olha o que diz em Josué 9,6. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal e disseram: e os homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. A base para essa mentira foi a base para o ataque foi a mentira. E essa mentira ela foi com base a com base à busca de informações previamente disponíveis
sobre o quê? Sobre os métodos e sobre as intenções de Josué. Escute bem isso aqui que eu vou dizer para você. O mentiroso, de acordo com os especialistas, buscam principalmente o maior número de informações sobre a vítima. Assim acontece com aquele que passa a perna, com o estelionatário, com aquele que engana alguém, o manipulador. Faz o maior número de perguntas, é comunicativo e assim ele suga as informações da vítima para poder realizar o ataque. E foi o que aconteceu aqui no caso dos gibeonitas e de Josué. Coletaram informações. Quem é esse povo? Quem é o Deus desse povo? Quais são os planos desse povo? Em que livro esse povo de Israel se baseia? E eles pegaram aquelas informações e usaram contra o povo de Deus. Para formar uma suposta aliança com base nas ordenanças de Deus. O que acontece? Pegaram as informações e utilizaram como uma desculpa espiritual, né? Vamos fazer uma aliança aqui com base na vontade de Deus. Existem, assim, inúmeras pessoas, né? Pessoas inescrupulosas, pessoas de mau caráter, de má índole, que usam a fé alheia para ter lucro e conquista pessoal. Isso é realmente um perigo ao longo das igrejas. Isso acontece não só nesse caso de Gibeão, em alguns casos específicos. Isso é bem comum. Na realidade, nos Estados Unidos, ocorreu de um pastor coletar informações dos irmãos que estavam entrando no culto. Então ele ficava, quando as pessoas, os seus secretários coletavam essas informações antes das pessoas entrarem no culto, e quando o pastor estava pregando, falando da palavra, ele recebia essas informações num ponto no seu ouvido. E o que ele dizia? Falava o nome da pessoa, revelava, entre aspas, o problema dessa pessoa, falava a doença dessa pessoa, e nessa profecia e nessa espiritualidade ele fazia os seus milagres. E que na verdade era só um charlatão, um homem que estava se utilizando das informações disponíveis e usando a fé alheia para obter lucro, para obter fama pessoal. Isso realmente é um perigo. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, com esses charlatões também dentro das igrejas. Bem, o pastor, para reforçar seu engano, descuidaram de mencionar Jericó e Ai, que tinham sido vitórias recentes. É interessante, isso a gente fala sobre a mentira, né? Eles foram bastante cuidadosos acerca da sua mentira. Sabiam da vitória, então eles disseram, a gente veio de uma terra distante, então a gente nem vai tocar nesse ponto. Omitiram uma informação e ali agregaram ali a sua mentira. Perceberam também que Israel era só um instrumento de Deus. Perceberam que Israel não lutava por sua vontade própria. Não era um povo assassino, genocida. Não é nada disso. Eles sabiam que eles estavam apenas aplicando o julgamento que era feito por Deus. E eles tinham, de qualquer forma, fazerem uma aliança com aquele povo. Baseado nessas informações, eles se fantasiaram de peregrinos. O que fizeram? Pegaram roupas velhas, mantimentos velhos, adereços velhos e utilizaram isso até chegar ao povo. Sobre essa mentira, eu separei o versículo 13 que diz: nossos sapatos estão velhos por conta do caminho. Isso na realidade é uma grande mentira, porque eles vieram a uma distância de 24 quilômetros. Gibeon estava a cerca de 24 quilômetros de Gilgal. Saíram de Gibeon e chegaram a Gilgal. Essa viagem poderia ter sido feita em apenas um dia, ou seja, não estavam gastos pela longa distância. Era bem próximo, era bem simples fazer. Olha o que diz também: ouvindo o que fizeram com Ai, e viemos de uma terra distante e longínqua. O que acontece? Eles deram a entender que eles moravam longe de Ai. Mas na realidade, a terra onde eles viviam ficava apenas a 10 quilômetros de Ai. Veja as informações que eles confundem, que eles utilizam para mentir, para manipular o povo de Deus. Muito cuidado com essas pessoas e que acontecem, pessoas que realmente parecem relacionamentos saudáveis, mas que na realidade só estão manipulando você mesmo, ou até a igreja, ou até mesmo manipulando líderes para obter lucro. E isso pode até parecer engraçado,
Pode até parecer esperto da parte deles, porque conseguiram uma aliança. Mas na realidade isso é fruto de uma canalice, de uma imoralidade, uma falta de ética. E a gente até pode lembrar a história de Jacó. Algumas pessoas podem dizer assim, mas Jacó comprou a primogenitura do seu irmão. Na realidade, Jacó utilizou um método bastante questionável. Na realidade, Jacó se aproveitou de uma situação específica para puxar a perna do seu irmão, para ter o que não era de direito dele. Observe que em muitas seitas são comandados por narcisistas. O que é isso? Pessoas com realmente até mesmo uma doença que utilizam daquele mecanismo ali para obter ali os seus ganhos, né? Só pensam neles mesmo e não pensam no público. Mas na realidade, muitas pessoas não têm nenhum tipo de doença, não. A doença não é mental, a doença dessas pessoas é moral, é uma doença ética. Pessoas líderes ou não líderes que utilizam a fé alheia para ter lucro. Isso é um perigo, são canalhas e são pessoas que devem repensar as suas atitudes, porque não ficarão impunes diante de Deus. Bem, vamos para falsas testemunhas. Josué 9:11. Olha o que é dito. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Olha o que acontece, eles evocam testemunho. Outra característica do mentiroso, acrescentar informações. Esse aqui é testemunha do fato, ou seja, ele tenta agregar à mentira diversos elementos, e foi o que aconteceu aqui. Eles fazem isso para a mentira ser mais crível diante de quem está sendo enganado. Muitos ainda são enganados hoje ao se juntarem com pessoas que escondem suas verdadeiras intenções. O que acontece? Muitos líderes são enganados, não é só a igreja que é enganada. Às vezes entra lá o fulaninho na igreja, novo, até mesmo, pode ser antigo também na igreja, mas aí chega e esconde as suas intenções e parece ser um homem espiritual, parece ser um homem de Deus, que busca Deus, mas que na realidade não passa de um vigarista dentro da igreja, tentando se aproveitar das pessoas que estão ali naquele lugar para ter dinheiro ou para ter qualquer outra coisa. Isso nos lembra algo muito importante, o simonismo ou a simonia. O que é isso? Na realidade, esse termo significa usar o evangelho para ganhar dinheiro ou sucesso pessoal. Por que ganha esse nome? Por conta do homem chamado Simão, que havia ali, que é citado ali no livro de Atos dos Apóstolos. E na realidade ele era um enganador, era um mágico, era um ludibriador que utilizava ali alguns mecanismos para ter sucesso. Isso acontece de diversas formas hoje no meio da igreja e é um perigo. É um assunto sério, não é citado apenas hoje em dia, não é uma crítica de quem é contra a igreja, não. Isso é visto na Bíblia, isso é visto em Atos dos Apóstolos. E o que é dito sobre esse homem? Olha o que Pádua Rodrigues fala, o teólogo. Simão é um exemplo de homem sedento pelo poder. Agora veja o que é dito em Atos dos Apóstolos no capítulo 8. Olha o que o homem de Deus fala para Simão. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pessoas que não estão nem aí para o evangelho, mas que querem obter lucro com o amor de Cristo, com o tema que é da cruz. Pessoas que não têm respeito nenhum pela cruz, mas que usam da cruz para obter lucro. É um perigo. Vamos lá para a aliança inadequada. O texto de Josué não omite as falhas tanto o povo quanto o seu líder Josué cometeram, mas mostram todo o crescimento que experimentaram diante dessa situação diante de Deus. Então veja o tópico, não consultaram ao Senhor. Josué 9,14. Olha o que é dito. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor.
Veja o perigo. Talvez isso tenha sido por conta da sua confiança, autoconfiança elevada. A gente está ganhando tudo, está tudo bem, então não preciso consultar a Deus, vai dar tudo certo, porque aparentemente está dando tudo certo. E que mal tem fazer aliança com esse povo estranho? Para quê? Para que consultar a Deus, né? A gente vê algo interessante, uma lição interessante, que estar fora da vontade de Deus transforma decisões em prejuízos, mesmo essas sendo aparentemente tendo um resultado de sucesso. Veja o que acontece, por exemplo, com Adoniran Judson, pioneiro das obras missionárias da Birmânia. É interessante que tudo na vida dele aparentemente estava dando errado. Ele foi expulso de cidade, ele teve que fugir de país, teve que fazer uma viagem longa com a sua esposa, chegou exausto na Birmânia, mas ao longo daquela viagem ele ora a Deus, ele consulta a Deus, ele passa o tempo todo buscando a presença de Deus. O resultado é que eles não queriam chegar ali, mas hoje a gente percebe que a chegada na Birmânia, a obra missionária da Birmânia, foi um ponto crucial, um ponto estratégico para o desenvolvimento do evangelho na Ásia. E observe, a sua mulher, Anna Judson, foi a primeira missionária dos Estados Unidos a sair e fazer missões. Observe, o casal fez história. Aparentemente era uma situação ruim, uma situação difícil, mas ele buscou a Deus e tudo deu certo. Enquanto na vida de Josué tudo parecia estar bem, tudo parecia ser um sucesso, mas na realidade o resultado foi péssimo. Qual a diferença dos dois? Um buscou a Deus e o outro não buscou a Deus, fez segundo as suas vontades, segundo a sua autoconfiança. É um perigo e a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões, mesmo elas parecendo ser sucesso no futuro. Pode ser que não venham ter esse sucesso que imaginamos. Bem, aqui nós vemos diversas lições morais e espirituais ao longo da conquista da Terra Prometida. O fato é que Deus não admite a independência do homem. O que acontece é que aqueles homens esqueceram da lição que foi feita lá em Ai, que sem consultar Deus é fracasso. Eles esqueceram assim ao coração do homem. Por isso que a gente está estudando, para a gente gravar isso nos nossos corações e cravar nas nossas mentes, para não esquecermos essas lições de Deus. Bem, vamos para a parte do comprometimento dos líderes. Veja o que diz Josué 9:15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Esse juramento foi feito em nome de Deus. Uma aliança é algo sério. Fazer uma aliança em nome de Deus é sério. É por isso que é necessário consultar a Deus. Qual é o maior exemplo de aliança? Em que situação a gente pode ver mais assim esse aspecto de uma aliança que envolve Deus? O próprio casamento. Jesus, quando é questionado por casamento, ele explica toda aquela situação, a seriedade de um casamento aos seus discípulos. E os seus discípulos falam, então é melhor nem casar, sendo assim, por conta dessa dificuldade. O que é necessário compreender com isso? A aliança é algo sério, não é quebrado de qualquer maneira, não é para ser feita de qualquer maneira e não pode ser de nenhuma forma ser quebrado. Jesus só dá uma condição para ser quebrado o casamento, na realidade duas, traição e a morte. Assim pode ser quebrada essa aliança, mas na realidade, fora disso, não existe nenhuma outra maneira. Mesmo assim, mas não deu certo, a gente briga muito. Não é desculpa. Não é desculpa para se separar, porque assim Deus o fez. Bem, Satanás deve ser mais temido como um suplicante humilde que um leão que ruge. A gente pode resistir a Satanás e ele vai simplesmente fugir da gente. Mas para a gente vencer Satanás, a gente precisa se revestir das armaduras de Deus. Observe o que Satanás faz ali, através dos gibeonitas, para fazer essa aliança, supostamente de acordo com a vontade de Deus ali com o povo de Josué. Ele faz o seguinte, usa a própria Bíblia, usa o próprio conhecimento sobre Deus e usa contra o povo de Deus. E depois ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus. Só que Jesus não cai nessa conversa. Jesus usa 3 versículos para refutar, para ir contra e vencer Satanás.
Satanás só pode ser vencido com as armaduras de Deus, a espada do Espírito, a espada da palavra, e nós precisamos lutar contra ele também preparados, porque de qualquer maneira, meu irmão, vai ser difícil. A gente precisa estar de acordo muito próximo de Deus. Bem, Israel sofre por quebrar essa aliança. Isso acontece lá com Saul. E aí a gente vê, mesmo com uma aliança sendo feita assim, deve ser levado sim a sério. Lembre-se, o cristão não é independente. O segredo da alegria da vida é consultar a Deus. Enquanto nós estamos tomando controle das nossas decisões, as nossas decisões vão ser levadas ao fracasso. Satanás sempre vai tentar enganar. É por isso que, olha que, mesmo ainda o missionário da Birmania, olha que ele vai falar: em tudo que faço, pergunto mesmo, isso agrada a Deus? E ele vai dizer o resultado disso. E hoje eu tenho me agradado no trono do Senhor. Ele ainda fala que era importante negociar os negócios, organizar os negócios para separar um momento, no mínimo de 2 horas de oração com Deus. Olha um homem que consulta a Deus. Olha um homem que busca a presença de Deus para ter sucesso na sua vida. Infelizmente, Josué não consultou. Agora vamos para murmuração interna. Olha o que diz Josué 9,18. Os filhos de Israel não os fizeram porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Olha o grau de responsabilidade disso. Não é à toa que a Bíblia fala: a quem muito é dado, muito será cobrado. Veja esse versículo. Os católicos costumam dizer que esse versículo serve ao purgatório. Mas na realidade, quando a gente vai analisar, não é nada disso. O purgatório se diz que é purgativo, por isso purgatório, e não condenativo, como está sendo dito nesse livro. Então, essa passagem não tem nada a ver com essa doutrina do catolicismo. O que acontece é, nesse próprio capítulo, nessa própria passagem, vai falar do mordomo. E esse mordomo não é como muitas pessoas dizem que são os ministros. Na realidade, todos nós somos mordomos. O que acontece é que esse termo tem uma origem que não se relaciona com a posição, mas sim com a responsabilidade de um mordomo. E isso é muito importante. Todos nós temos essa responsabilidade. Isso serve para todos nós. Essa crise na liderança gerou, veja, primeiro, murmuração. Segundo, rebeldia. E terceiro, discórdia. Muitos na igreja criticam só a população. Mas o povo, a igreja, as pessoas em geral, digamos assim, né? De maneira pejorativa, não conseguem obedecer. Vivem de forma rebelde. Mas na realidade, e a liderança? O que acontece nesse aspecto? Muitas pessoas, às vezes, muitos líderes não são de acordo com a vontade de Deus, como foi o caso de Josué. Muitos líderes dizem fazer a vontade de Deus, mas realmente essa vontade é questionada. O que Josué fez não foi a vontade de Deus. E eles precisavam rever suas atitudes. Por isso que a gente vai condenar? Claro que não. Vamos orar para essas pessoas, porque essas pessoas realmente devem rever essas atitudes e serem perdoadas por Deus e pela gente, porque não? Josué reveu a sua atitude e se tornou novamente aos caminhos do Senhor. Vamos lá para a sentença dos gibeonitas. Olha o exemplo da graça de Deus nessa ocasião. Josué 9:26. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. A ordem era clara. A regra é clara quando diz Arnaldo César Coelho: destruir os povos por causa do pecado. E não foi o que eles fizeram. Fizeram uma aliança em vez de destruir. Os gibeonitas conseguiram uma aliança pela sua estratégia. E assim, essa aliança deveria ser honrada. E essa aliança demonstra a graça de Deus, a honra por conta dessa aliança. Porque como assim mostra a graça de Deus? A gente pode observar que essa maldição da lei se tornou graça de Deus para aqueles povos. Aquele povo que iria ser destruído foi salvo. Mesmo sendo uma aliança que não foi pela vontade de Deus, Deus mostrou a sua graça quando foi feita uma honra
tanto da parte dos gibeonitas quanto da parte do povo de Josué. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Rachadores de lenha. Olha o que é dito em Josué 9:27. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. A mentira poderia ter deixado o povo vulnerável, mas não ficou impune. Aquela mentira teve suas consequências. Todo pecado tem as suas consequências. E o que acontece é que aquele povo virou rachador de lenha, ou seja, cortador de lenha, cortador de árvores, para poder fazer alguns trabalhos forçados para a casa de Israel. É importante a gente lembrar também que esse caso mostra que Deus garantiu a vida, o povo de Israel também garantiu a vida daquele povo. Então cumpriu-se uma promessa, mas fez viverem de forma servil. Aquele povo, mesmo salvo, teve que trabalhar, teve que pagar de alguma forma. Isso tudo parecia estar de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque acima de tudo a vontade de Deus não é que o homem se perca, não é que o homem morra, mas sim que seja salvo e que alcance misericórdia. Veja aqui o tópico 3, tiradores de água. A gente acabou de ler esse versículo 9:27. Bem, o fato é que eles tiveram êxito na sua batalha, mas tiveram que viver de forma servil. Um trabalho escravo, mas não era um trabalho escravo doméstico, era um trabalho escravo em prol do tabernáculo, que depois virou templo, em prol de um nível espiritual, e não no dia cotidiano ali. Não viraram escravos das famílias no povo de Israel, mas tiveram que fazer trabalhos para a casa do Senhor. É assim que era realizado o trabalho deles. É importante dizer também que eles não traíram a confiança. Mentiram, sim, mentiram na hora da aliança, mas não traíram Israel depois disso. E nem Israel quebrou seu pacto, exceto ali com Saul, quando desceu toda aquela situação. Bem, é preciso lidar com as consequências de pecados e ter contentamento com a vontade de Deus, porque isso pode abrir portas. Às vezes, pessoas pecam, caem nas consequências e se perdem, e nunca mais voltam para os caminhos de Deus. Mas veja o exemplo dos gibeonitas, veja o exemplo do povo de Israel daquela aliança. Conseguiram transformar uma maldição em bênção, mesmo tudo parecia ter ido por água abaixo, eles conseguiram reverter aquela situação. E olha, veja bem, aquele povo se tornou chamados Netnim, que significa dados, como isso pode ser dito, como isso pode ser explicado? Isso quer dizer consagrados ao Senhor. Olha o povo, olha que exemplo de graça, olha que honra foi feita por conta dessa aliança. Esse povo, é importante também dizer, que uma das suas últimas vezes que eles são citados é lá no livro de Neemias, onde é dito que faziam as suas casas à porta das águas de Jerusalém. E por que faziam as suas casas à porta das águas? Porque assim eles poderiam cumprir o seu propósito. Qual era o seu propósito? Tirar a água da provisão do templo. Tirar a água para o tabernáculo, para o templo do Senhor. Trabalharam para Deus. Mesmo uma suposta maldição se tornou uma honra para aquele povo. E é importante que eles são honrados também lá no Salmo 84. Ou seja, são um povo que se tornou bênção para Israel. E bem, antes de falarmos da aplicação pessoal, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal. Dessa maneira você vai estar ajudando a gente e comunicando às outras pessoas acerca desse trabalho. Assim, vamos ler aqui a aplicação pessoal. Deus tem preparado as vitórias para as nossas lutas, mas elas são condicionadas segundo a sua sábia instrução. Por isso, consultemos constantemente ao nosso Deus e o Senhor e procuraremos fazer integralmente sua perfeita, boa e agradável vontade. Assim, pessoal, agradeço você ter vindo e acompanhado até aqui. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua casa e a sua família.